eu sou o professor Arthur, sou professor de História. Eu sou graduado em História pela Universidade Estadual do Paraná no ano 2014 e leciono desde 2017, mas História efetivamente eu leciono desde 2018. Eu sou efetivo pela Rede Municipal de Rio das Antas, no interior de Santa Catarina, 20 km da cidade de Caçador, palco de um dos conflitos históricos mais sangrentos da história do Brasil, que é a Guerra do Contestado. Justamente por ser um palco de um desses conflitos, eu optei por trabalhar e abordar isso em sala de aula com os meus alunos com muito mais profundidade. Que problemáticas a gente enxerga só na abordagem de Guerra do Contestado? Primeiro de tudo, ela é abordada de uma forma muito simplória e muito, digamos assim, diminuída da sua importância. Segundo, a gente precisa perceber que existem elementos da história do contestado e da nossa região que estão apagados. E aí o que acontece, basicamente, é que muitos alunos desconhecem a própria história e conforme eu fui desenvolvendo o trabalho, eu fui percebendo isso. Então, como eu trabalho nessa rede municipal de Rio das Antas, Rio das Antas foi palco de uma das batalhas do conflito em 1915, com a morte de um dos líderes chamado Chiquinho Alonso, que permitiu também a ascensão de outro líder regional chamado Adeodato Ramos, eu entendi que havia a necessidade de também dar um ênfase maior em história local. Então, quando eu fiz esse ênfase em história local, eu optei por trazer para um campo que eu gosto muito, que é o campo de produção audiovisual. E quando eu trouxe para esse campo de audiovisual, eu também eu tinha outras ideias atreladas. Inicialmente eu ia fazer com imagens e tudo mais, mas eu aí optei pela produção de vídeos e me arrisquei em fazer isso com alunos de 9º ano do ensino fundamental. Então esse trabalho foi desenvolvido na rede do ensino fundamental, como eu já disse, eu trabalho na rede municipal, e esses alunos, eles desenvolveram toda uma sequência de trabalho que culminou então nesse projeto final, que inicialmente era feito como um trabalho de resolução de atividades simples, que acabou se tornando um projeto contínuo, que houve parcerias de muitos outros professores junto também, principalmente da disciplina de português. Eu comecei abordando Guerra do Contestado e eu já tinha a proposta de abordar de uma forma muito mais profunda, entendendo que é um conflito de muita importância para a nossa região aqui, a região onde eu vivo. Eu moro na cidade de Caçador, muito próximo a Rio das Antas, mas toda a região aqui do meio oeste catarinense foi afetada pelo conflito. Desse modo, eu comecei a perceber que conforme a aula ia passando de forma teórica, os alunos começaram a se localizar, a trazer relatos, a trazer experiências. A própria escola mesmo, ela está a alguns metros do trilho do trem. Então eu sempre me utilizava dos cenários que tinha em volta. O que foi muito importante para a gente entender esse processo? Primeiro, trabalhar de uma forma teórica, depois de uma forma sentida, prática, presenciada, e depois uma forma ativa, onde a gente desenvolveu o trabalho. A ideia de fazer a parceria com a professora de português surgiu no intervalo da escola. Nesses intervalos ali eu vinha discutindo com a professora possibilidades pedagógicas de abordagem e ela falou sobre os contos de amor. E eu propus para ela que a gente fizesse então um trabalho onde que ela produzisse os contos de amor, mas que a temática desses contos de amor fosse a Guerra do Contestado, utilizando também imaginação e localização histórica, entendendo que a compreensão da identidade e a compreensão do sujeito nesse processo seriam importantíssimas para culminar no resultado final. Ou seja, o aluno precisaria entender do momento histórico, precisaria compreender o local onde ele está, para poder, no fim das contas, desenvolver o trabalho de forma adequada. A professora trabalhou os contos de amor paralelamente, enquanto eu, teoricamente, abordava a Guerra do Contestado. Eu abordei bibliograficamente a Guerra do Contestado a partir de Nilson César Fraga, Paulo Pinheiro Machado e alguma coisa também de Nilson Tomé. E eu vou daí fazer na produção teórica, por causa que a produção do material didático que eu utilizei e a produção dos slides ou coisas afins que eu fui utilizando foram todas produzidas por mim, porque os livros didáticos normalmente, e eu digo em relação às últimas escolhas de livro didático, não dão ênfase completa à Guerra do Contestado. Não se tem uma profundidade tão grande. É raro os livros que passam de 2 páginas falando de contestado. Entendendo o contexto regional e entendendo as individualidades da região, eu optei por fazer essa abordagem então. E, na verdade, desde 2018, eu vim organizando e trabalhando em virtude de atividades pedagógicas que enfatizem contestado. Eu desenvolvi trabalhos parecidos anteriormente, mas com a ênfase e a organização desse se deve muito ao que eu comecei a fazer em 2018 na cidade de Lebon Regis, quando eu ainda era contratado somente. Posteriormente, a gente começou então a discutir teoricamente e eu consegui com a direção da escola verificar então as partes presenciais. Primeiro a gente foi no Museu Histórico Antropológico da região do Contestado, presente na cidade de Caçador, e depois a gente fez uma visita a Irani, Santa Catarina, que é o berço do Contestado e que foi o local da primeira batalha do conflito. Lá eu consegui perceber a maior profundidade dos alunos em relação ao tema. Conforme as visitas foram acontecendo, os diálogos em momentos informais foram se aprofundando. Entre abril e agosto, a gente foi fazendo essas visitas então. Depois de um tempo, a gente conseguiu então desenvolver algumas partes teóricas. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalho de sequência didática com os contos.
o que acontecia? A professora elaborou, trabalhou a parte teórica, textual da produção, porém, depois a parte histórica eu tinha que ressignificar alguns textos. Então eu tinha que discutir com os alunos, ia, voltava, e isso foi um processo ali de mais ou menos uns 2 meses. A produção dos vídeos, efetivamente, começou após os próprios alunos escolherem dos seus colegas quais contos eles queriam adaptar. Então foram escolhidos 3 contos para que se pudesse produzir esses 3 vídeos. Os trabalhos se desenvolveram de formas bem diferenciadas. Cada turma tem uma característica diferente e eu deixei eles muito soltos para trabalhar. A turma que eu enfatizei mais e que eu consegui organizar mais foi o nono 02, onde os alunos eu consegui dividir eles corretamente e eles conseguiram produzir a partir do que foi desenvolvido. E também a partir do entrosamento que eles desenvolveram e criatividade que eles utilizaram. O nono ano 01, eu tive problemas em relação à organização do trabalho no início, mas depois a gente conseguiu desenvolver ele a partir também da iniciativa dos colegas. Quando a gente já estava meio que acreditando que não ia conseguir gravar, os próprios alunos bancaram e foram atrás das gravações e se esforçaram para fazer em volta da escola, enquanto que eu estava lecionando em outras turmas. Então a gente também contou com muita altivez e autonomia dos alunos nesse sentido. Isso vale também para o nono 2. O nono 03, ele já tinha dado muitos problemas e ele não ia realizar o trabalho, mas ele foi muito mais profundo. Quando a gente já tinha deixado de lado, os próprios alunos em horários de contraturno foram por conta própria fazer as gravações e realizaram o trabalho e a edição e todo o processo. Então foi um processo que eu não entrei, eu não efetivamente produzi com eles, eu simplesmente organizei o trabalho de forma prévia e eles fizeram todo o processo de trabalho. Então no ano 01 eu realizei a edição do vídeo e organização de roteiro. A gente adaptou o conto de uma aluna, esse conto ali foi transformado numa linguagem que eles optaram por fazer, uma linguagem mais teatral, uma coisa meio novela, uma coisa meio narrada. O nono ano 02 foi um vídeo mais profundo porque eu acompanhei as gravações. Então o nono 1 gravou sozinho e o nono 2 eu acompanhei as gravações. Então eu fiz takes, eu fiz organização e foi coisa de 3 a 4 dias gravando direto. Para poder fazer essas gravações em horário de aula, eu contei com a parceria de diversos professores para a gente poder realizar as gravações. Que material a gente utilizou? A escola dispunha de uma câmera, eu tinha minha câmera pessoal e aí o restante era o meu computador utilizando para edição de vídeo. O vídeo do nono 2 eu editei também, então foi a única coisa que eu fiz, porque o restante foi todo feito por eles. Então qual que foi o processo? Ali no mês de outubro eu dividi eles por equipes. Eu coloquei alguns da equipe de figurino, alguns da equipe de adaptação de roteiro, alguns da equipe de organização, alguns da equipe de edição, que iam me ajudar a fazer alguma coisinha ou outra, tirar fotos, equipe de fotografia, de registros. Tudo isso foi feito conforme a gente foi desenvolvendo o trabalho. Eles adaptaram então 2 contos de alunos de cada uma das turmas, escolhidos por eles mesmos, e a partir dessas divisões a gente foi organizando. Então a gente conseguiu, por exemplo, fazer gravações no sítio de uma das alunas, a gente conseguiu utilizar os espaços para poder fazer aquela área rural, aquele cenário todo, né, criar o ambiente. A gente procurou trilhas sonoras todas sem direitos autorais para poder ter uma livre escolha. Foram usadas autorizações da escola para poder ceder as imagens também dos alunos. A produção contou com uma organização muito legal, os figurinos foram todos trazidos pelos alunos. Alguns momentos contou até com utilização de sangue falso. Então, para a realização desse trabalho, a gente focou bastante no objetivo pedagógico em elucidar a história local, aspectos da cultura social e da vivência dos alunos, ou seja, localizar eles como identidade, trazer relatos, trazer experiências e isso se somar no processo de produção do vídeo. Então, ao trazerem roupas e coisas assim, eles não precisaram comprar nada, eles precisaram utilizar roupas e muitas coisas que eles tinham na própria cultura, além de outros elementos que eles puderam utilizar a criatividade para desenvolver. A valorização da autonomia, a valorização do trabalho, a valorização da coletividade, eles acostumados todos a serem avaliados de forma individual. Um trabalho coletivo em que todo mundo se destina ao mesmo objetivo faz com que fomente muito mais uma solidariedade entre a turma do que simplesmente um sentimento de disputa, muitas vezes causado pelos processos avaliativos. Além disso, dá para colocar o vídeo como uma ferramenta integradora para o ensino, né? Então o vídeo, ele funciona também como um objeto para poder divulgar e disseminar conhecimento. A escola pública produz muita coisa que fica dentro dos muros da escola. Se você utilizar a internet e as redes sociais, ou propor também muitas vezes momentos em que esses vídeos possam ser exibidos, e trabalhos e enfim, possam ser divulgados, você insere a comunidade no processo escolar e você verifica, você mostra para as pessoas o que está sendo feito, o que está sendo criado
contestado e a valorização da história local que está sendo construída. O trabalho em si visou romper com o aspecto tradicional e hierárquico do professor-aluno, visou trazer uma discussão e um debate muito próprio em relação à importância da produção de conhecimento, buscou transcender a sala de aula e proporcionar momentos de autonomia do ensino de história. Não só isso, mas também proporcionar momentos em que você possa dialogar com outras disciplinas de forma muito mais clara, em que os alunos não separem as disciplinas em caixinhas, mas que entendam o processo educacional como uma construção coletiva, não só de professores, mas também de alunos. Basicamente seria isso, muito obrigado a todos e agradeço pelo espaço e um grande abraço. Era o fio da alegria que o destino tecia no coração sofredor do caboclo do contestado. O mesmo é o braço direito de Percival Farquhar, o Bam por aqui. Bom, eu estou morando com Percival. Segundo meu pai é por questão de segurança. Minha mãe é louca por dinheiro. E meu pai, ele é só meu pai. Eu sou Chico. Saí de casa para trabalhar na construção da estrada de ferro. Vim com meu pai pra cá e não pretendo sair tão rápido. Se eu já tive um grande amor? Bom, ainda não encontrei. Pelo menos até agora. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Assista ainda a todos os outros vídeos da playlist sobre Guerra do Contestado e todos os conteúdos que estão saindo por aqui. Tem entrevistas, análises, debates. Obrigado a todos vocês que apoiam e acompanham. Deixe seu comentário, diz o que você achou e que você gostaria de ver. E até o próximo vídeo.